Humor à primeira vista. Olá, bem-vindo ao quarto episódio do Humor à Primeira Vista. Esta semana, pela primeira vez, não temos um comediante como convidado e também pela primeira vez temos um convidado com cancro. Ele é agente do Guilherme Fonseca e tem 3 nomes: Tiago, André, Alves. Tiago, tornaste-te agente do Guilherme depois de descobrires que tinhas cancro. És uma pessoa assim tão depressiva, tão... Sim, eu basicamente gosto de dificultar a minha vida. A minha vida já é difícil o suficiente com o cancro. E decidi ser agente do Guilherme, só para tornar a coisa ainda mais difícil. E isso foi uma decisão tomada a seguir? Ou... Qual é que foi o espaço temporal entre descobrires que tinhas cancro, voltares para Portugal, e já vamos falar um bocado disso também, e depois começares a ajudar o Guilherme Fonseca? Sim, eu voltei para Portugal, ou seja, fui diagnosticado em agosto de 2017. 17, sim. Agosto de 2017. Voltei para Portugal no dia a seguir. Tinha conhecido o Guilherme por intermédio da Rita Camarneiro, que era minha amiga é minha amiga desde 2012. Quando voltei para Portugal, na altura o Guilherme estava a ser agenciado pela Meio Termo. Eu já tinha trabalhado com a Meio Termo numa outra área, na parte de audiovisual. O convite acabou por surgir e desde outubro, acho eu, estou com Outubro de 2017, sim. 2017. Estou com o Guilherme. Ele quando esteve cá contou um bocado Sim. A tua história. Tu, para além de seres agente obviamente do Guilherme Fonseca e tens muito interesse por stand-up, o que foi notório em termos de stand-up a nível nacional foi o Roast que aconteceu no Cinema São Jorge o ano passado, não, este ano em março. Foi este ano em março. Foi este ano em março, exato. Que foi o Morrer a Rir, em que basicamente fizeram um roast ao teu cancro e a ti. Explica-me mais ou menos, pelo que eu percebi, a ideia surgiu no almoço, a seguir Sim. a seguir a ter sido diagnosticado. Sim. Essa frieza toda, como é que surge? Olha, e aqui ainda bem que falaste do Guilherme, porque agora vou falar de um bocadinho do Daniel Sloss, que acho que é a melhor maneira de explicar isto. Aquele beat que ele tem acho que não tenho certeza se é no Dark, se é no Jigsaw, em que ele diz que o riso não é... É o quando riso fala é uma da irmã? reação. Sim, exatamente. Okay. O riso é uma reação, o riso não é propriamente um estado de espírito. O riso não é felicidade, não é contentamento, não é alegria. Certo. O riso é uma reação. E eu sempre tive por hábito, quer seja por sei lá, uma experiência de vida ou por gostar tanto de comédia e tanto de humor, sempre tive por hábito tentar reagir às coisas, às situações mais adversas da vida, a rir. E foi uma reação muito, muito natural, não foi de todo cerebral, foi literalmente uma reação. Eu lembro de ter sido diagnosticado e estar em choque com o diagnóstico, e por um médico me ter dito que eu tinha 2 anos de vida. Já lá vai 1 ano e 8 meses, portanto não sei se os médicos irlandeses são assim tão bons como isso. E sim, fui almoçar com um amigo meu. Durante o almoço lembrei-me de isto era uma coisa ótima de fazer, porque o formato roast sempre foi uma coisa que achei super interessante, porque eu gosto muito de híbridos, e o roast é um híbrido de homenagem e de agressividade e de ofensa, percebes? Eu adoro essa dualidade, esse binómio ofensa-homenagem. Acho que é fascinante como é que tu consegues homenagear uma pessoa e dizer gosto muito de ti, quando estás a dizer exatamente o oposto, certo. E não quer dizer que seja necessariamente irónico, percebes? Sempre foi um formato que me fascinou, e vi na minha situação e na ideia de fazer um cancro uma oportunidade de, primeiro, me divertir bastante, tendo em conta que é uma situação bastante má, de me divertir um bocadinho, de certa maneira fazer parte... Eu sei que as 3 primeiras razões são muito egocêntricas e muito narcisistas. De certa maneira fazer parte do meio, ou pelo menos deixar uma marca no meio, por mais egocêntrico e narcisista que isso possa parecer, é verdade, porque sempre foi um grupo de pessoas e um meio que me atraiu. Outra das coisas era também conhecer as pessoas que convidei. Alguns já conhecia pessoalmente, alguns já era amigo, o Guilherme, a Rita Camarneiro, o Carlos Vidal, como é óbvio, o Diogo, que estava lá em representação dos meus amigos. Mas, por exemplo, o Batáguas, o Dário, o Guilherme Duarte, também chegou a haver um convite para o GEL. Ele depois não conseguiu ir. Mas sempre foram pessoas que de certa maneira me fascinaram, que eu sempre segui e gostava do trabalho delas. E o roast acabou por servir como um motivo, uma razão para os conhecer e para lidar com eles, de certa maneira. Pois, como é óbvio, há a parte de doar dinheiro para o IPO, etc. Claro. E não só, e também mostrar que há pelo menos 850 pessoas, que é a lotação da Sala de São Jorge, que estão completamente à vontade para se rir daquilo que por vezes pode ser considerado um tema mais sério e intocável pelo humor.
E acho que isso foi conseguido. Sei que também, quando falámos no outro dia, depois do Roda Bota Fora, a última sessão, que chegaste a ter um e-mail escrito para o Ricardo. Sim. Está na minha caixa de saída. Ainda está lá guardado? Caixa de saída não, está nos drive. Ou seja, eu fiz a lista de convidados para o roast no avião, quando estava a vir para Portugal, quando estava de volta para Portugal. Um dia depois? Sim. E não só, comecei a escrever algumas das punchlines, de algumas das piadas que depois eu usei, nomeadamente uma para o Guilherme, que era o Guilherme pensa que eu sou agente dele porque gosto muito do trabalho dele, mas isso é mentira. Eu sou agente dele porque claramente sou bom a fazer crescer cancros. É isso. Essa piada foi escrita no avião à vinda para Portugal. E depois também uma lista primária de convidados, de pessoas que eu gostava de convidar. E o Ricardo Araújo Pereira, como é que estava no topo da lista. Mas depois foi um misto de eu saber que ele não gosta muito de fazer stand-up. Provavelmente também não sei se seria o formato ideal para ele. Então foi só assim um delírio que eu tive no avião. E depois escrever um e-mail em que explicava a ideia, explicava o que é que se tinha passado, o que é que eu queria fazer, mas nunca tive coragem de lhe enviar o e-mail. Como é que foi a experiência de viver na Irlanda do Norte? Sim. Trabalhavas lá, tu és animador 3D de profissão, exatamente, e ainda trabalhas na área. Sim. Como é que, ou seja, antes da fase cancro, por assim dizer, como é que era a tua relação com o stand-up? Sempre foi assim? Sim. E acompanhavas stand-up na Irlanda? Sim. Pá, eu acho que como as pessoas mais ou menos da minha idade, ou seja, esta nova geração de comediantes, eu fui muito influenciado pelo Levanta-te e Ri. Antes disso, adorava ver o Herman, adorava até os Malucos do Riso, porque lá está, era o que havia, percebes? E de certa maneira fazia rir, porque sim. Apesar de ser um formato muito fechado. Sim, muito repetitivo e hoje em dia quase caricatural. Mas era o que havia, eu gostava, porque sempre gostei do humor. E esqueci-me da tua pergunta, desculpa. Se acompanhavas na Irlanda do Norte. E depois, quando surgiu o YouTube, consegui ter acesso. Eu acho que um dos primeiros vídeos que eu vi de stand-up estrangeiro, sem ser aquilo que dava na SIC Comédia, que eu não sei se tu és desse tempo, mas houve um canal que se chamava SIC Comédia, em que passava Seinfeld. Eu acho que isso não era SIC Gold? Houve ali uma fase estranha que foi SIC Gold, SIC Comédia. Eu acho que era na SIC Gold ou na SIC Comédia, não tenho certeza, sinceramente. Mas pronto, acho que o primeiro contacto com o stand-up ou com o humor estrangeiro provavelmente foi o Seinfeld, em que era assumidamente stand-up, havia assumidamente uma parte de stand-up, era o Seinfeld. E depois, com a chegada da internet e principalmente com o YouTube, um dos primeiros vídeos que eu vi foi de George Carlin a falar sobre a religião. E eu achei aquilo, era uma coisa completamente diferente, porque era um riso de certa maneira desconfortável, porque não te punha numa situação de está tudo bem. Punha-te exatamente na situação oposta de isto não está tudo bem, há aqui muita coisa má, e eu estou-te a fazer rir dessa coisa má. Acho que isso foi a primeira reação que eu tive ao Carlin. E depois, um dos vídeos que eu também me lembro de ter visto mais, depois de ter consumido tudo o que havia na altura de Carlin, foi um beat do Louis C.K. Numa entrevista ao Conan, em que ele diz "Everything is amazing and no one's happy", em que ele fala sobre o tempo das viagens de avião e que toda a gente nos aviões devia estar sentado numa cadeira a dizer "Uau, eu estou a voar, tipo, eu estou numa cadeira no céu, uau, isto é fantástico", mas não, as pessoas optam por se queixar. E esses foram os dois beats mais marcantes, e a partir daí comecei a seguir tudo como é que é, só para compararmos um bocado o panorama, em termos de Irlanda do Norte, eu suponho que tenha mais bares de stand-up. Sim, Portugal sim, muito poucos. Sim. E costumavas acompanhar assim o circuito? Sim. Pá, Belfast eu estava a viver em Belfast, e sinceramente também não explorei muito mais Irlanda do Norte, para além de todos aqueles pontos turísticos. Mas pronto, em Belfast havia um bar, eu estou-me a esquecer do nome. Havia um bar em que todas as terças-feiras havia stand-up, e era um bar, aquilo não era bem um bar, aquilo parecia um teatro que tinha sido transformado em bar, uma espécie de aqueles teatros de cabaré, percebes? Em que tens um palco, mas depois não tens plateia, tens mesas de bar. É um bocado como as comedy clubs, exatamente, assim, em Nova York. Exatamente. E é completamente diferente, no sentido em que tu notas que há, primeiro, já há uma cultura do público de saber que à terça-feira
há um sítio onde podes ir e sem saber, sem fazer a mínima ideia de quem é que está no cartaz, sabes que vais, pagas, sei lá, 10 pounds e tens ali 1 hora, 2 horas de comédia com uma qualidade minimamente decente. E depois os próprios stand-up comedians vivem daquilo, ou seja, podem-se dar ao luxo podem dar-se ao luxo de fazer o trabalho de casa, de escrever, de testar, de perder o tempo suficiente, o tempo necessário, nem sequer o suficiente, é necessário, para chegar a palco e ter 10, 15 minutos de comédia E boa. assim é que começam a testar material, Exatamente. que é tão importante. Exatamente. No último episódio tivemos o Carlos, falámos de Dave Chappelle. Esta semana voltamos a falar de uma das grandes figuras do humor internacional, que infelizmente já não está connosco, o George Carlin, como já referiste. E lembro-me quando te perguntei sobre de quem é que íamos falar, tu sugeriste George Carlin e também Louis C.K. Eu optei por George Carlin também por não me sentir tão à vontade e também querer explorar mais George Carlin, e também porque o C.K. acabou muito por ser influenciado pelo George Carlin. Ele depois fala disso. Sim. Uma das mensagens que trocámos no Instagram, que eu achei, isto é excelente, e mostra, e não é toda uma mensagem para Instagram, que eu vou passar a seguir. O Carlin é uma personagem interessante porque se modificou muito ao longo dos tempos e foi acompanhando a mudança sociocultural dos Estados Unidos, da América, e isso nota-se no texto e no visual dele e na postura em palco. Isto não sei a que horas é que foi dito. Mas... acho que foi tipo por volta da meia-noite, provavelmente. Só perceber bem que o Tiago é mesmo um grande fã de George Carlin. O Carlin nasceu nos Estados Unidos, mas tem ascendência irlandesa, Irlanda do Norte, ou mesmo Irlanda, por acaso agora não sei. Olha, mas ele fala disso num dos beats que vou passar aqui. Infelizmente, como já disse, já faleceu em 2008. E uma das grandes heranças que o stand-up tem do George Carlin acaba por ser uma questão que nós já falámos pessoalmente sobre isso, que é a ideia de ter um especial ou um solo todos os anos e mandar material fora, deixar outro, renovar e assim crescer no stand-up. Ele pensa que tem cerca de 19 álbuns de stand-up, especiais de stand-up na HBO. E depois tem várias compilações. Ele, curiosamente, como tu referes aqui nesta mensagem, ele começou por querer ser um bocado uma espécie de ator. Uma das grandes referências dele era o Danny Kaye. Ele queria ser o próximo Danny Kaye. E depois percebeu que isto não é bem a minha zona de conforto onde eu me encaixo, e começou exatamente a ir para adquirir uma postura diferente, mais irreverente. O que é que dirias que diferencia o George Carlin de outros humoristas? Não é, por exemplo, o Carlin lá está, é irreverente, um bocado agressivo, mas o que é que faz do Carlin mais especial que os outros? Eu acho que uma das coisas que faz do Carlin diferente dos outros era precisamente o tempo em que estava inserido, a época em que estava inserido. Ou seja, na época dele dizer aquilo que ele dizia não era propriamente. Ele chegou a ser preso não foi por blasfémia, desculpa, por usar linguagem obscena, por obscenidade em palco. Ou seja, nessa época ter coragem, não é outra coisa, é coragem de dizer, e lá está, a trazer as pessoas para um sítio desconfortável. Acho que é isso que o diferencia, e não só, ou seja, isso é a atitude. Era aquilo que ele fazia enquanto atitude, mas depois há toda uma questão de formal, ou seja, a forma como ele fazia isso não era propriamente só ser alguém do contra, ou ser alguém contracorrente, só porque sim. Ele tinha uma capacidade eloquente, das melhores que eu já vi em comediantes. E ele era muito. Uma das coisas que também caracteriza muito o Carlin é a linguagem, a atenção que ele dá à linguagem. E o Carlin, ele dizia muitas vezes que ele não era comediante. Como é que era? Ele dizia que não era comediante, ele dizia que era argumentista, ou seja, escritor de comédia que por acaso interpretava o seu próprio texto. Que o Ricardo também refere muitas vezes. Exatamente. Eu não sei se é por causa do Carlin, mas por acaso também achei piada esse paralelismo. Ou seja, e o Carlin acaba por ser muito quase um trabalho de relojoeiro, quase um trabalho de ourives,
o ritmo que ele dá às palavras, usar a palavra certa no momento certo, e não só, depois ele acaba a ser uma coisa quase meta, que é uma cena que está muito em voga hoje em dia, que é ele ter beats com uma linguagem muito precisa a falar sobre a própria linguagem. Depois ele tinha uma lógica. Uma dos eufemismos. Exatamente. Ele tinha uma lógica própria que é muito difícil ou seja, tendo em conta a forma, tendo em conta a lógica inerente àquilo que ele, a lógica interior daquilo que ele diz, é muito difícil tu ouvires o Carlin. E eu odeio dizer isto, mas o Carlin é provavelmente o único comediante que me faz rir e pensar ao mesmo tempo. E eu odeio esta coisa do comédia para fazer pensar. Pá, não, comédia não é para fazer pensar, é para fazer rir. Não se põe com coisas. Mas o Carlin tinha o dom de conseguir fazer isso. Ficas incomodado, no fundo. Pelo menos eu sinto isso. Às vezes, por exemplo, lembro-me da beat que já... Aproveito e passamos já agora até. Que é uma beat sobre ele desmistifica 3 mitos, um dos quais é o orgulho americano, o God Bless America e o American Dream. Exato. Ele depois tem outro, não é esse, mas ele depois tem outro exato sobre o American Dream. É um que ele critica mesmo aquela ideia das bandeiras que existem. Sim. I leave the symbols to symbol-minded people. Sim, proud to be Irish or algo desse género. Vamos ouvir. Vamos exatamente ouvir. Pride should be reserved for something you achieve or attain on your own, not something that happens by accident of birth. Being Irish isn't a skill. It's a fucking genetic accident. You wouldn't say I'm proud to be 5'11". I'm proud to have a predisposition for colon cancer. So why the fuck would you be proud to be Irish or proud to be Italian or American or anything? If you're happy with it, that's fine. Lá está, o George Carlin sobre orgulho e outras situações. E notou-se aqui também um bocado a questão da linguagem que estavas a referir. E eu por acaso notei uma coisa. Esta não é a beat em que se percebe isso melhor. É aquela do Man of the Millennium, que é um ritmo alucinante. Mas a atitude do Carlin, lá está, tu estavas a dizer há bocado que não é bem um comediante, fez-me lembrar um bocado uma postura de rapper, quase. Essa beat, especialmente pelo ritmo, mas mesmo a postura dele contra poder, lá está, não sei, é toda uma postura muito, muito interessante. E depois também outra situação que estava agora aqui, reparei, uma constante em quase todas as beats deles, lá está essa crítica social inerente, acaba por ser também muitos aplausos, notas muitos aplausos. E lembro-me de uma coisa que acho que foi o Ricardo que disse, ou lembro-me de ouvir o Ricardo falar disso, que é que uma das piadas para o Daily Show, na altura do Jon Stewart, já sabes o que é que eu vou dizer, era as piadas que não eram escolhidas para irem para o guião, eram as piadas que recebiam aplausos. No entanto, com o Carlin, ele consegue fazer isso de uma forma a que os aplausos sejam sentidos mesmo, na minha opinião. Acho que essa é uma crítica, mas é algo que está logicamente estruturado para fazer muito sentido. E lá está, esta questão do orgulho, por exemplo, é uma das coisas que mais, na minha opinião, mais bem explicadas por ele e que levam-me a concordar com ele. Isso é uma das coisas do Carlin. E agora, aqui para aproveitar a ponto para o Ricardo, lembro-me que ouvir algumas entrevistas tuas em podcasts mais, e reparei que referes muito a influência com o Ricardo. E principalmente senti que também referias muito a algumas coisas que estão no livro que ele lançou, que é A Doença, o Sofrimento e a Morte. Que comprei, mas ainda não li. Ainda não leste? Ainda não li, já sério? Está lá em casa, ainda não li. E, mas já como... Então se ainda não leste é mais fascinante. Sim, eu li se li o primeiro capítulo foi muito... sinceramente. Mas já... não sei se vi todas as palestras ou todas as entrevistas que ele deu, que estão disponíveis no YouTube, mas não foram todas, devem ter sido perto de todas. Portanto, eu acho que sei e que conheço mais ou menos o conteúdo do livro. Desse livro. Sim, lá está. E acaba por ser aqui um paralelismo com a situação do cancro. Acaba por ser um bocado isso o teu espírito de vida, por assim dizer, levar as coisas para o bar. Sim, não no sentido de beber,
Também. Mas acaba por ser um bocado disso, é interessante. Aproveitando aqui também a parte do Ricardo, tem sido uma constante ao longo de todos os programas, exceto o primeiro, porque era um bocado estranho o Ricardo contar como é que se conheceu ele próprio. Mas sei que também tens uma história interessante de como conheceste o Ricardo. Lá está, eu tinha pá, lá está, uma das referências que eu me esqueci de dar quando falámos de comédia, de como é que surgiu este meu interesse pela comédia e pelo stand-up, como é óbvio, Gato Fedorento tem que ser uma referência. E sim, eu era daqueles que ia após intervalos, mais os amigos, recriar e preciso ver os sketches. Como é óbvio, acho que hoje em dia, pá, pelo menos em Portugal, é muito, muito dificilmente tu não reconhece a influência dos Gato Fedorento, como é óbvio, do Ricardo, que foi aquele elemento que continuou, digamos, um trabalho mais constante dentro do humor. E agora como é óbvio, era um fã um fã gigante dos Gato Fedorento e do Ricardo em particular. Pá, e que há tempos foi em janeiro, fevereiro, não tenho certeza. Chris Rock foi a Londres, deu um espetáculo em Londres. Pá, eu tenho lá amigos. Depois, por coincidência, o Guilherme Fonseca foi o Tambourine. Depois o Ricardo falou disso. Pá, por coincidência, o Guilherme Fonseca e a Rita Camarneiro também. Rita Camarneiro não, desculpa. O Guilherme Fonseca, mais uns amigos do Guilherme, que entretanto também se tornaram meus amigos, também foram. Pá, e damos por nós e estamos em Londres. E depois o Ricardo e o Nuno Marco, espero que isso seja público, não esteja aqui a cometer nenhuma inconfidência. Também lá estavam, também foram assistir ao espetáculo. Pá, eu dou por mim e estou numa situação em que estou com duas pessoas com quem eu, de certa maneira, cresci, e que fizeram crescer o meu conhecimento de comédia, que era o Nuno Marco e o Ricardo Aruz Pereira, duas pessoas quem eu gosto bastante, pelo menos pela parte do trabalho, porque não conheço muito mais para além disso, mas adoro o trabalho deles. Pá, e dou para mim, estou com eles, estou com o Guilherme, que também era uma pessoa que eu admirava e que entretanto tenho uma relação profissional. Ainda não eras agente do... Já era. Okay. Que tenho uma relação profissional, uma relação de amizade bastante boa com ele. Pá, e de repente estou ali e estou a pensar como, tipo, o que é que eu fiz para estas coisinhas, percebes, para estas pequenas coisas me acontecerem. E depois no fim do espetáculo tinha sido combinado irmos jantar. Acontece que só havia mesa para 6. O Guilherme estava com a namorada e com mais uns amigos. E eu era a única pessoa que estava, digamos, sozinha, sem um grupo de apêndices. E pá, chegou a um ponto em que a situação gerou em que, pronto, olha, então se calhar fico eu aqui e jantei com eles. Pá, e jantei com o Ricardo e com o Marco. Também estava lá a Luísa Barbosa, que também é minha amiga. E mais outras duas pessoas que eu não vou dizer quem são, por questões de confidencialidade, não sei se é... Não é por nada, depois posso dizer em off à vontade, é só porque não acho que seja correto estar a dizer isso. Pá, pronto, e tivemos a jantar durante 2 horas e meia, e a falar, percebes, tipo aquelas conversas que tens de jantar com amigos. Pá, e foi uma das coisas mais estranhas, uma das coisas que mais me surpreendeu foi precisamente pá, sem querer estar aqui a criar alguma coisa que não aconteceu de facto, foi eu sentir uma boa onda, à falta de melhor palavra. Sentiste confortável no sim, ambiente. exatamente. Integrado, digamos. Exatamente. Pá, apesar de por dentro estar a tentar conter ao máximo o meu fanboy e o meu eu de 15 anos que via Gato Fedorento, que por dentro estava tipo uau, o quê? Pá, e foi ótimo. Foi ótimo e acho eu que foi uma conversa bastante interessante. Falámos de muita coisa, desde desta nova onda do feminismo, aos limites do humor, pá, aquelas coisas todas. O habitual, sim. Mas foi muito bom. Foi... Lá está. E depois eu cheguei no fim da noite, eu acabei por perder o metro. O metro estava fechado e eu fui a pé. Pá, depois estive a ver no Google Maps. Acho que andei cerca de 6 ou 7 km
sozinha em Londres à 1h da manhã, a 2 da manhã, para ir para casa do meu amigo. Pá, Mas e valeu. estava super contente. Lá está. Temos novidades. O Guilherme já tinha dado o tease no episódio e o Ricardo vai mesmo avançar com um daily show português. E o Guilherme está dentro da equipa de guionistas. Tu, como agente dele, como é que estás a sentir? Eu, sinceramente, eu não tive sentir? qualquer influência nisso, Sim. porque, basicamente, a forma como eu trabalho com o Guilherme é... eu sou agente dele para a parte de stand-up e de espetáculo ao vivo. A parte de guionismo é o Guilherme que trabalha sozinho, até porque eu acho que dentro dessa parte não tenho tantas competências e valências para fazer um bom trabalho. Mas sim, como é óbvio, estou super contente. Ainda para mais, sinceramente, acho que a equipa que está por trás do projeto é uma equipa bastante boa. Eu não quero esquecer de ninguém, portanto, a Joana Marques, Cátia Domingos, o Insolência em Carvão, o Manuel Cardoso, o Gui e acho que é só. Não, pois o Zé Diogo e o Cláudio Almeida. Cláudio Almeida, exatamente. E ainda há outra jovem do... ou não sei. Sei que são dois guionistas assim um bocado menos conhecidos do canal aqui, mas penso que é o Cláudio e a Cátia que tu referiste. Sim, e estou-me a esquecer. Eu sinto que me estou a esquecer de alguém, por isso é que eu não queria dizer nomes, mas eu quero dizer. Pá, eu gostava muito que houvesse, e sinceramente acho que há talento em Portugal o suficiente para tanto talento a todos os níveis, não só de escrita como talento de produção, de pesquisa, etc. De fazer uma coisa como o Daily Show, como é feito nos Estados Unidos, que é mesmo feito daily. E ser conseguido ser feito todos os dias com aquela qualidade a que eles nos habituaram. A questão é, lá está, é aquela questão que já foi falada 1000 vezes. It all comes down to money. Não há investimento. Não há dinheiro suficiente para pagar a uma equipa de 20, 30 investigadores, que é isso que eu acho que sinceramente que a coluna vertebral do Daily Show não são propriamente os guionistas, é a equipa de pesquisa. E depois também se nota muito no John Oliver isso. Que é uma coisa semanal, mas... Sim. A equipa do John Oliver, eu tenho a certeza absoluta que... certeza absoluta, sim, é a minha opinião. A minha opinião é que provavelmente a equipa de escrita do John Oliver, aquilo deve ser metade, sei lá, malta formada em Direito e Jornalismo, etc. Sim, e depois a outra metade talvez de humoristas. Ou seja, deve haver ali um cruzamento de áreas gigante, e é isso que faz de facto aquilo ser tão bom. O Ricardo falava disso porque ele ajudou o Gregório do Vivier na altura, o Greg News, que é uma espécie de John Oliver do Brasil. Ele falava disso que, como ele estava cá em Portugal, a equipa de lá do Brasil preparava o que se chama um dossiê de informação para depois falarem só sobre um tema. E agora parece que pode estar para breve, se calhar pelo menos a TV investe agora em guionistas, que isso era uma das questões que o Ricardo também tinha referido em relação a, na altura, os Missões Frágeis. Os Missões Frágeis, e também diz que é uma espécie de magazine que mais na parte dos tesourinhos experimentos eles tinham que ir para as catacumbas da RTP pesquisar. E lembro-me que também referiste num artigo da 24 na altura sobre o Roast, que na tua bucket list, por assim dizer, estaria conhecer o Ricardo, já está, e o segundo desejo era viajar até Nova Iorque, ir aos comedy clubs. Não sei se já cumpriste. Não, ainda não, está para cumprir. Eu não sei se foi por causa disso. Eu já andava a falar disso há bastante tempo, mesmo antes de ter sido diagnosticado. Mas depois de ter sido diagnosticado comecei a levar isso um bocadinho mais a sério. Eu tenho um grupo de amigos que são como todos os amigos são, como é óbvio, mas o meu grupo de amigos é o melhor, de facto. E alguns já os conheço há 20, 21 anos, portanto é assim um grupo mesmo muito coeso. Tu tens 28? Eu tenho 29. Quase a fazer 30. E tenho um grupo de amigos muito coeso, e eles no meu último aniversário juntaram-se todos e ofereceram-me a viagem a Nova Iorque, ou seja, pelo menos o bilhete já tenho garantido. Agora tenho só que arranjar o timing perfeito, porque lá está, estou constantemente a fazer quimioterapia e os outros tratamentos. E não tive uma janela temporal grande o suficiente para conseguir. Mas já tens data de ir? Não tenho. Okay.
Não tenho precisamente por causa disso, porque eu não consigo, Ok. quase não consigo Sim. planear a minha vida. Basicamente, a minha vida, o planeamento que eu faço da minha vida é em janelas de 2, 3 semanas. Porque lá está, não sei como é que, em termos médicos, como é que a coisa tem que ser gerida. E não só, e de um dia para o outro isto pode, eu estou bem, mas pode começar a correr piorzinho, ou não, pode ficar mesmo tudo muito melhor. Mas pronto, eu não tenho esse item da bucket list cumprida. Mas Mas já faltam mais. E como é óbvio, uma das coisas que eu quero fazer é ir a Nova York. Comedy Central Cellar. Park deve ser muito giro. Torre da Liberdade, a Estátua da Liberdade deve ser muito gira também. Mas eu quero mesmo ir ao Comedy Cellar Comedy Cellar, e claro. pá, tudo o que for comedy clubs, desde o mais rasco até ao maior nível, quero tentar. Se pudesses fazer Tapar uma isso. lista de quem é que Gostaria de ver? assim, que gostarias de ver no... O Luís. Gostava de ver o Luís C.K. Já ter visto. Gostava de ver o Luís C.K. outra vez. Porque Depois da situação? estou super curioso. Muito. Quero saber. Eu quero saber se ele vai falar de. Ele tem de falar. de Eu acho que punhetas ou não. Quero saber. Eu acho Eu acho que que ele tem que falar. Exato. Acho que, ainda para mais sendo o Luís C.K., acho que ele tem que falar. Portanto, gostava de voltar a ver o Luís C.K. Dave Chappelle. Adorava ver. Adorava ver. Jim Jeffries. O chapéu é assim um bocado mais escondido, se calhar, nem não ver que não. Sim, mas sabe, eu por acaso sigo a conta de Instagram do Comedy Comedy Cellar. E de vez em quando eles põem lá o line-up. E pá, houve uma noite que eu vi, pá, uma daquelas noites em que, lá está, eles podem fazer aquela coisa de chegar lá e dizer: olha, quero fazer 10 minutos. Pá, e nessa noite, pá, o line-up era uma coisa, pá, ridícula, tipo Dave Chappelle, Jim Jeffries, estou-me esquecendo do nome. Acho que o Dave Attell também estava lá. Deve estar lá com o Jeff Ross, Uhum. no novo especial. Pá, era assim um line-up ridículo do Comedy Cellar, portanto, quem sabe, posso ter a sorte de apanhar um desses line-ups. Já sabemos que, pronto, esse desejo da bucket list vai ser cumprido. E que mais é que adicionaste à tua bucket list? Eu sei que Ainda não adicionei. ainda não Nada. adicionaste, ainda não a fizeste. Ainda não fiz, e não é por. É um bocadinho por falta de tempo, mas também é um bocadinho por. Não queres pensar muito Não, acho que é sempre. Fazer uma bucket list pode ser interessante no sentido em que crias objetivos, mas também pode fazer dispersar muito por ser tão abstrato. Porque tu podes ir podes ir a uma coisa muito concreta, percebes? Como por exemplo, sei lá, tipo, ir a Nova York. Sim. Ok. É uma coisa bastante concreta. Mas depois podes, sei lá, ser feliz. percebes? Há coisa Sim. muito abstrato. pode ir para um lado muito abstrato e ainda não me dei ao trabalho de fazer isso. Neste momento, pá, tenho alguns projetos e alguns objetivos que gostava de cumprir, tipo a curto, médio prazo, e agora que eu penso isso, a maior parte deles tem a ver com comédia e com stand-up, pá, formatos e Mas estás a pensar em coisas. formatos para o Guilherme? Sim, para... para o Guilherme não só, tipo, sei lá, por exemplo, aquela coisa do Bumpy Mics do Dave Attell e do Uhum. Jeff Ross, pá, eu adorava fazer, Em Portugal? sim, uma coisa desse género, não necessariamente dentro daquele formato, mas aquele formato é aquilo que mais se aproxima daquilo que eu tinha pensado. Porque lá está, eu gosto muito desse formato do roast e da picardia e do. Adoro. Acho que é super Qual saudável. é que é o teu roast? A Comedy Central costuma fazer Uhum. muitos. Qual é que é aquele que mais te lembras? Pá, da Comedy Central eu adorei o do Trump. Adorei, ainda para mais hoje em dia é ainda mais. O do David Hasselhoff, pá, é fantástico também. O da Pamela Anderson, pelos convidados, eu gostei bastante. Pá, o Greg Giraldo era, pá, Não. Roast in Peace. O Greg Giraldo era fantástico. E no da Pamela Anderson ele teve tão bem. E depois há um outro, acho que é do Charlie Sheen. Pá, também é muito tão bom. E tem um dos meus comediantes favoritos, que é o Patrice O'Neill, que também já Patrice O'Neill, morreu.
porque é burro, é estúpido, tipo, era obeso, diabético, com colesterol elevadíssimo e nunca soube cuidar disso e morreu, infelizmente. Mas era. Ainda para mais quando ele estava numa fase de ascensão, isso é que custa mais, que ele era verdadeiramente genial, misógino, sexista, apesar de ser negro, racista como tudo, pá, mas é impossível não te rir com a Patrícia O'Neill, porque sabes que ele está a brincar na maior parte das vezes. Eu acho que ele foi a 2 roasts do comedy. Eu lembro num dele, ele foi completamente. Antes foi nele, ele estava sempre a levar imenso, e depois foi a vez dele. E tipo, foi que matou tudo. E ele nem sequer ligou ao texto. Ou seja, ele tinha o texto, ele começou a. Aquilo foi ao livro. Aquilo foi ao livro. O gajo falou: mas tipo, eu pensei que vinha um roast e vim tipo aqui uma reunião do KKK, mas vocês são todos numa camada de racista. O que é isto? Mas pá, ele era genial. Ele tem horas e horas de um programa que eu adoro, que é o Opie and Anthony. Está tudo no YouTube. Eu conheci isso por causa de ti, por acaso. Tudo. E pá, o Patrícia não tem horas e horas, dias provavelmente e o CK também, não? Pá, sim, pá, há programas em que, só para teres noção, há programas em que se mostrava, olha, mais um que eu gostava de ver muito ao vivo, Bill Burr. Há programas em que se mostrava o Louis C.K., Bill Burr e Patrícia O'Neill na mesma sala. Pá! Meu, tipo, como não ter piada? Pá, são horas e horas de material cómico muito bom. O Opie and Anthony, se puderem ouvir, vão ouvir. Pá, hoje em dia aquilo nunca na vida iria ir para o ar. Eu tomei conhecimento desse programa de rádio, que é o podcast, por acaso porque tu referiste isso no Traz Cerveja. E depois fui ver. Vamos voltar aqui a Josh Carlin. Lá está, o Carlin, uma das coisas também dele, e aqui a maior parte dos comediantes anti-poder, Ricky Gervais, o CK não tanto, mas são ateus. E uma das grandes crenças no sentido oposto do Carlin era exatamente essa, de que religião não, de todo. E ele tem aqui uma beat da qual eu também gosto muito, das pessoas mortas no inferno, que estão a olhar para nós. Vamos ouvir. I think he's down there now, screaming up at us. And I think he's in severe pain. People just refuse to be realistic. They don't like to be realistic. People would rather stroke themselves. You know, they like to stroke themselves, don't they? Stroke themselves, they stroke each other, they get stroked. They stroke the boss strokes them. Everybody strokes everybody. It's nothing but a big stroke job in this country. The government strokes you every day of your life. Religion never stops stroking you. Big business gives you a good stroke, and it's one big transcontinental, cross-country, red, white and blue stroke job. Esta parte final foi bastante interessante. E não temos o aspecto visual, mas aproveitem e vão ver no YouTube. Encontrei uma coisa que achei um bocado curiosa sobre o Carlin. Isto também foi a ler mais ou menos a biografia dele. Falavam que é uma espécie de humor negro. Humor negro, quer dizer, para mim não. Humor negro não é bem isto, mas entendo esta concepção que é. Algumas coisas se calhar, mas concordas com esta ideia? Olha, eu não sei, não conheço, nem sei qual é a tua definição de humor negro. Eu percebo que isto pode ser dito sobre o Carlin, provavelmente até está mais próximo daquilo que eu considero humor negro. No sentido em que são temas sim. Poderiam muitas vezes têm uma conotação quase intocável, ou seja, não vamos falar disto. Mas por outro lado ele consegue, lá está, e aqui eu acho que a forma e a substância sobretudo, mas a forma como o Carlin toca nestes, não só na religião mas noutros assuntos, a forma como ele toca e a substância, ou seja, aquilo que está por trás de tudo aquilo que ele escreve tem uma substância por trás. Não sei, ele também faz umas coisas sobre. Ele tem um beat que é vamos descontrair um bocadinho e bora fazer fart jokes. Ele faz tipo 4 ou 5 fart jokes que são hilariantes. Coisas mesmo
completamente ridículas. E eu acredito que isso seja provavelmente o nonsense. Há ali uma parte de material silly que o Carlin tem que, pá, a substância é literalmente tipo, vou fazer rir com a coisa mais infantil e mais... não diria fácil, mas pá, com a coisa mais parva de sempre, sem que isso tenha que ter uma grande substância. Mas todo o resto que o Carlin tem uma substância que está a um nível que não é alcançado por todos. Ele tem uma piada... Pá, eu não sei propriamente se isto pode ser considerado como humor negro, mas eu posso dar dois exemplos, pelo menos, de uma piada do Carlin e do Louis C.K. que eu acho que se aproximam mais do humor negro do que aquilo que é chamado, por exemplo, em Portugal, humor negro. Pá, se quiser, podemos falar disso, tenho muita coisa a dizer. A piada do Carlin, pá, que não é bem humor negro, mas que toca ali, que ele abre um espetáculo com isso, e o Luís referencia isso naquele elogio que faz ao Carlin. Sim, exatamente. Que é o Why is it that most of the people who are against abortion are people you wouldn't want to fuck in the first place, huh? Pá, eu acho essa piada genial, porque nessa piada, não sei se isso pode ser considerado humor negro por si, percebes? Mas está ali tocado no aborto, está a dizer que há pessoas que são tão deploráveis que tu nem sequer sentes qualquer tipo de atração sexual por elas, percebes? E é uma piada, é uma frase simples, tem que 20, 15 palavras, e tu consegues deduzir a posição política do Carlin em relação a muita coisa. Consegues perceber que o Carlin é contra o aborto, consegues perceber que há ali uma crueza genuína no Carlin que não tem a ver com o fator choque. Há ali mesmo, ou seja, há uma crueza que é baseada numa opinião e numa posição que ele tem perante o aborto, neste caso. Ou seja, é uma frase muito pequenina em que tu consegues ler muito sobre o Carlin. Há muita substância numa piada tão curta. É aquela ciência da... Exatamente, aquela precisão. E não só... Pá, e é uma... Muitas vezes o humor rege-se por... Muitas piadas têm a ver com ligações estranhas que tu fazes entre dois assuntos que podem parecer dispares. Pá, eu acho que a relação que ele cria entre... o aborto e tu não sentires qualquer vontade, qualquer apetite sexual por quem quer que seja contra o aborto, pá, é uma relação estranha, mas que até faz algum sentido, porque não haveria um aborto sem sexo e portanto, pá, percebes, há ali um pequeno universo, numa pequena frase há um universo muito bom. Uma outra do Louis C.K. que eu também acho que é mais próximo daquilo que eu acho que é o humor negro, precisamente por causa disso, porque tem substância e tem algo mais do que aquilo que pode ser visto apenas e só à superfície. Que é aquela piada que ele diz, acho que é no não é no Shameless, é no outro. No especial. Sim, foi para aí o segundo que ele gravou para a HBO. No primeiro ou no segundo. Acho que é o Shameless. Se não for paciência. Mas em que ele diz I never understood babies in the garbage. I'm a father now. I never understood babies in the garbage, but now I get it. Ele também faz referência a isso na cena que ele diz no elogio que ele faz ao George Carlin, que foi a primeira vez que o Louis C.K. disse o que pensava e o que estava a sentir em palco. E basicamente essa piada, pá, eu acho que é humor negro, porque basicamente ele está a fazer uma referência negra a bebés no lixo, bebés que são abandonados no lixo. Pá, quão mais negro é que podes ir. No entanto, a substância da piada, aquilo que o Louis C.K. está a falar, é das frustrações de ser pai, da falta de paciência que ele por vezes provavelmente tem por não conseguir dormir porque a filha está a chorar, ou sentir que não está a conseguir ser o pai que devia ser, percebes? Há ali uma substância por trás, há uma razão daquela piada existir, e não é só o epá, vou falar de bebés no lixo para ser ofensivo. Pá, ok, giro, mas o que é que me estás a querer dizer com bebés no lixo? Piadas sobre filhos das Dito Souza. Ok, pode ser giro, mas o que é que me estás a querer dizer com isso? Tem que ter... Deixa-me dizer, tipo, podes... Eu aceito e até honestamente sou capaz de me rir com esse tipo de piadas, mas sinto sempre que há ali uma ausência de... Sim, tipo, imagina tipo, teres várias dimensões, exatamente, no fundo. Teres uma piada exato. Uma piada nunca pode ser só aquilo que está escrito.
Poder podes. Pode, mas uma boa mas eu piada. gosto exatamente, pá, lá está. Fazendo um paralelismo com a música, quer dizer, tu podes ter um instrumental que é uma repetição, pá, que na forma até pode parecer idêntica a outros, mas tu sentes que há ali uma substância, há ali uma razão, há ali uma tentativa de criar, dizer, transmitir algo. Mesmo que isso seja inconsciente por parte do comediante. Mas se eu sentir que houve uma tentativa de chegar e de tocar num ponto e de mostrar e de fazer ver as coisas de uma perspectiva sobre a qual eu nunca pensei, apesar de viver exatamente a mesma situação todos os dias, provavelmente, se eu vir que há um comediante que consegue fazer uma piada muito boa sobre autocarros, sendo que eu ando de autocarro todos os dias e nunca fui capaz de reparar naquilo, eu acho que isso é uma ótima piada, percebes? É conseguir ver as coisas De uma perspectiva diferente daquilo que estás habituado a ver. E pá, com piada. Com piada. E fazendo aqui um bocado uma comparação também, mas tu dá para perceber que és um imenso fã do George Carlin, e depois em Portugal Guilherme Fonseca. Sentiste o tom, Guilherme? Como é se vais ouvir, sentiste o tom. Como é que se comparam os dois? Não, eu digo-te muito sinceramente. Lá está, também, nós os beats que ouvimos do Carlin, ouvimos beats bastante antigos, quase de fim de vida, em que o Carlin está naquela posição de... Acho que ele morreu com 61 anos, portanto ele devia ter 60 e poucos anos nestes dois beats que nós ouvimos. Ele está muito naquela posição de velho resmungão, em que já pode dizer tudo que ninguém fica chateado, percebe? E o Guilherme tem 30 anos e acho que é muito difícil tu teres 30 anos e teres sequer essa atitude pela vida. Mesmo que te assumas como um nihilista, ainda há ali uma parte muito de idealista que está contigo. Pá, o Guilherme, muito, muito sinceramente, eu sei que sou super suspeito por dizer isto. O Guilherme é provavelmente dos gajos que em palco é mais competente, porque o Guilherme consegue muito rapidamente ler o público. A presença, a presença, a aura que o Guilherme tem, acho que é uma coisa que ele tem muito a favor dele. Bem no momento. Sim. Pois tem uma capacidade brutal de improviso e daquela resposta em tom de bumping mics, percebe? Sim. Que é tipo aquela chapadinha na cara, aquela piada que aos mais sensíveis pode ser super ofensivo, tipo este gajo está a gozar comigo. Mas o Guilherme consegue sempre, ele próprio consegue nunca ultrapassar esse limite percebes, tipo aquela diferença entre estás a mandar uma boca só para ser ofensivo, ou estás a mandar uma boca só para dizer menos. Ele, aliás, nós aqui tivemos uma sessão de stand-up na ESCS, na qual o Guilherme esteve presente, e ele mandou-me uma boca a mim, por acaso. Por acaso foi. Que alguém gritou. Ele tinha dito uma salva de palmas para o Gustavo, porque não sei o quê, pronto. Depois alarme um bocado. e depois alguém gritou: és lindo. E ele: é para mim, porque eu já vi a cara do Gustavo. Pronto. Lá está. Mas acho que é sempre com um bom tom. Claro, depois, claro. Só, tipo, o Guilherme, eu acho que o Guilherme escreve muito bem mesmo. E acho que favorece muito isso. E consegue, porque muitas vezes há uma dificuldade muito grande em conseguires passar daquilo que é escrito para aquilo que é dito em palco. É muito difícil fazer essa transição, essa tradução. E acho que o Guilherme faz isso mesmo muito bem. Aquilo que ele escreve, um bom texto, uma boa ideia, o Guilherme consegue comunicá-la bastante bem em palco. E não sinto que isso seja uma coisa que é muito usual em comediantes portugueses. Sim. E tens muita malta que tu percebes perfeitamente que, principalmente se vires comediantes 2, 3 vezes com o mesmo texto, em que consegues perceber que tipo, que há ali quase uma memorização do texto, e o texto é dito só porque é dito.
Não sentes a interpretação. Sim. Acho que o Guilherme consegue sempre dar uma interpretação. E escreve bem, e tem ideias fixes. E é um gajo que naturalmente tem piada. E é boa onda. É simpático. Lá está, aquelas coisas. O Guilherme entra em palco e tu sentes, acho eu, sentes uma boa onda e uma boa vibe da parte dele. E depois, quando aliado a isso, ele é capaz de lá estar de ser um bocadinho mais azedo a responder ao público, ou ser um bocadinho mais acutilante em algumas coisas que diz. De improviso, acho que há ali uma mistura muito, muito interessante. Eu falo por mim, mas no Roda Bota Fora, na última sessão deste ano, não vai voltar, atenção. Segunda temporada, em fevereiro, março. E... Já estão bilhetes à venda já agora. Aproveita, fiquem aqui. Plug, chama-se plug. Antes do Roda Bota Fora em si, o jogo, cada comediante faz mais ou menos 10 minutos e o do Guilherme Fonseca é material novo, portanto não vou estar aqui a falar disso, mas foi do de todos, foi do achei que resultou melhor se calhar com o público. Sim. E depois em conversa com os amigos que também foram, também, acho que também concordamos com isso. E uma das questões que falei na altura com o Guilherme, lá está, ele falava de nunca ter escutado uma sala, de se calhar não estar no devido lugar na comédia portuguesa. Sim, quando é que achas que pode haver esse salto? Primeiro o Guilherme tem que apresentar um solo, se calhar, não é? Pronto, isso aí. Sim, pai, sim. Pronto, agora entro naquela posição de que não sei o que é que posso revelar, o que é que não posso revelar, portanto se é melhor não revelar nada. Ok, pronto. Mas sim, nós temos um plano minimamente, um plano geral, como é óbvio, traçado para conseguirmos saber o Guilherme agora, para além daquilo que falámos há bocado do Ricardo, acho que também vai escrever para o Cabaré da Coxa, não é? Sim, vai voltar. Sim. Ele, o Pedro Durão, a Rita Camarneiro. Exatamente, a Rita Camarneiro. O ex-guionista do Cabaré da Coxa, eu agora não me lembro do nome, João Amaral, acho eu. Eu lembro de ver o post no Insta, mas também não me estou. Por isso é que eu odeio dizer nomes e voltei a repetir o mesmo erro. Pedimos desculpa, Rui Unas, sei que não estás a ouvir, mas fica aqui o pedido de desculpa. Mas sim, há isso, mas isso é parte toda de guionismo. Em termos de stand-up, eu não sei se isto foi já anunciado, portanto, eu até devia saber, mas não sei se foi já anunciado, portanto, eu vou-me calar. Há um outro, o Roda Bota Fora vai continuar. Basicamente, o Roda Bota Fora, como disseste, há uma primeira parte do espetáculo em que eles testam texto novo, cerca de 10 minutos de texto novo, e a perspectiva há de ser essa. Não sei se é para todos, mas a perspectiva pelo menos do Guilherme é limar material e trabalhar material ao ponto de lá está, como fazia o Carlin, como faz o Luís C.K. E todos hoje em dia quase, que é trabalhar material, limar o material para chegar a um ponto em que tens tipo 1 hora de material com qualidade suficiente e já treinado, e já sabido, e já trabalhado para conseguires fazer um solo. Aquela que o Guilherme usou, acho que estava prontíssima, na minha opinião. Sim, mas ainda há ali coisinhas que já vi aquele beat 2 vezes, e houve ali coisas que o Guilherme tirou, houve ali coisas que retirou. Acho que resulta muito bem. Mas acho que sim. A ideia eu acho que a ideia é uma ideia engraçada, e com bastante potencial. Eu fiquei um bocadinho triste com ele porque ele tinha uma outra ideia que me mostrou antes do espetáculo, que era mais ou menos dentro da mesma temática, mas ele não se sentia confortável o suficiente para fazer, e foi pena, porque eu também acho que a ideia é muito gira, e até dá para fazer um cruzamento entre aquele beat que tu viste e aquele que ele não fez. Mas pronto, o objetivo seria o Gui, algures no tempo, lançar um solo, porque eu acho sinceramente que ele é dos melhores a fazer stand-up em Portugal. Mas isso está nos planos? Sim. Não vamos revelar, não vou revelar datas, nem o quê, nem como, nem onde, mas sim, como é óbvio, está nos planos. E ia dizer outra coisa qualquer que era bastante pertinente, como tudo o que eu disse até agora. Tu chegaste a ver, não sei que tu chegaste a ver o Pessoa? Não cheguei. Lá está, estavas-me a perguntar porque que eu punha o Guilherme
nesse ponto. Pá, porque Acho que é, mas tenho pessoa- pena, agora nesta altura fico com pena de não ter visto, porque já ouvi também, tanto tu como outros comediantes dizerem que foi uma... Eu digo-te A Joana Marques penso que também refere isso, que foi Sim, dos porque melhores que pá, ela viu. basicamente é um espetáculo que gira em torno do facto do pai do Guilherme ter morrido muito novo e ter descoberto Que é bissexual, sim. sim, que é bissexual quando depois de ter casado e ter 3 filhos. Pá, e é um espetáculo super intimista, super... Pá, é bonito. Uhum. Primeiro de tudo, tipo, é uma homenagem linda que o Guilherme consegue fazer ao pai. Consegue-nos fazer rir da morte de uma maneira Lá está. fantástica. É super intimista, tu ficas a conhecer quem é o Guilherme e basicamente foi isso. Eu fui ver já conhecia o Guilherme de algumas coisas que ele tinha feito e fui ver o Pessoa e fiquei absolutamente fã desde esse dia. Fui ver o Pessoa, pá, em 2012, 2013, não tenho certeza, acho que foi 2013. Pá, e a partir desse dia fiquei completamente fã do Guilherme, que é genuinamente das melhores coisas que eu já vi feitas em Portugal ao vivo, não em termos de produção, percebes, tipo, não é assim um mega espetáculo. Pá, mas em termos de conteúdo, em termos de substância, pá, das melhores coisas que já vi feitas em Portugal. Isso e o Pedro Adorão há 3 semanas em Roda Bota Fora. Man, pá, a sério, o Adorão fez 10 minutos que foram provavelmente os melhores 10 minutos de stand-up que eu já vi feitos em Portugal. Foi tão bom. Veio tão de dentro do Durão. O Durão que, por acaso... O gajo tem uma... Aquele gajo que nasceu com o virado para a lua, tem uma piada natural, percebes? Pois tem. Depois aquilo é caótico, é tipo, é o Durão. Tu consegues entrar um bocadinho durante 10 minutos. Nós conseguimos todos, acho eu, que estavam no Teatro Ibérico, entrar um bocadinho para dentro da cabeça do Durão, para dentro daquele caos e daquela confusão e do que deve ser ver o mundo pelos olhos do Durão. Pai, foi tão bom, tão bonito, tão próprio Durão. Gosto muito de ti. O Durão que há de estar de certeza para vir Convida, que é um aqui, ótimo sim, já discutimos isso, está nos planos e curiosamente foi aluno aqui da ESC de jornalismo durante 2 anos. E vê o que lhe fez. O quê? E vê o que lhe fez. Fogo. Se calhar essa é a solução. 2 anos em jornalismo, já estou no segundo, vamos lá ver. Exatamente. Sei que tu também já tiveste alguma experiência em stand-up, já experimentaste? Tu andaste a ver o meu Facebook, não foi? Não, Acho que foi numa entrevista ao curto-circuito, falaram disso. Foi. Eu tive a ver. Porque lá está, foi a Rita Camarneiro. Eu conheci a Rita, nós estávamos no Porto, na Academia RTP, que era um estágio profissional de 9 meses. Em que tu desenvolvias Desenvolveste uma curta de animação que ainda ganhou uns prémios. Sim, ganhaste umas coisinhas no Shortcuts e lá fora. Adolfo, não era? Sim, exatamente. Muito bem preparado. Obrigado. Sim, chegámos a ganhar um prémio de melhor animação e de melhor curta e de melhor composição musical. Por acaso tentei ver, mas não encontrei só encontrei o trailer. Está protegido. Eu depois posso mandar o link com a passe. Ok. Mas pronto, conheci a Rita na Academia RTP no Porto. E eu já conhecia a Rita porque na altura já tinha feito umas coisas para o 5 para a meia-noite. E eu, sendo um nerd de comédia que sou, como é óbvio, sabia quem era a Rita, e ofereci-me para ajudar a Rita a fazer o projeto, a realizar o projeto de audiovisual que ela tinha na academia, e tornámos amigos por conta disso. Pá, lembro-me um dia estava a ver, curiosamente, George Carlin enquanto estava a trabalhar, e a Rita disse: estás sempre a ver stand-up, não queres fazer 5 minutos um dia destes? Normalmente a malta que gosta de stand-up até tem jeito. E basicamente o que eu tinha que dizer é que a Rita é péssima a dar conselhos, porque não tem jeito nenhum para fazer stand-up, e aquilo não correu muito bem. Pá, fiz stand-up 3 vezes. Numa de... No Porto? Olha, vou experimentar. Sim, no Porto. Numa de... Olha, vou experimentar. E fiz uma vez, correu pessimamente, mas... Dizem que a primeira vez é primeira normal, né? Exato. E pá, ok, então pode ser isto. A segunda vez, até por acaso até nem correu mal, mas tinha, pá, a plateia eram 80% da malta eram meus amigos, era a malta da Academia RTP, portanto Não conta. não pode usar isso como amostra. E pá, depois a terceira vez fiz num sítio que é o Laranja no Pátio, que até acho que é um sítio onde se costuma fazer bastante stand-up em Gaia.
Epá, mas é um sítio estranho, meu. É um sítio estranho porque tu estás a fazer stand-up e tu tens metade da plateia, que a malta está sentada em mesas de bar, está nas tuas costas e estás a atuar ao lado de uma mesa de bilhar. Para teres tipo a noção de quão estranho é o ambiente. Pá, aquilo correu pessimamente mal nessa noite. Fiz com o Juan Pereira e com. Esqueci-me do nome dele, peço imensa desculpa, mas ele também de certeza que não se lembra de mim, ainda bem. Pá, eu lembro que uma das coisas que o Juan me disse foi: putz, tu até tens ideias giras, mas não tens punchlines. E eu pensei: ok, pronto, então se tipo, em 10 minutos eu não tenho uma punchline decente que seja, então se calhar o melhor é acabar por aqui e ficar por aqui. Já que estamos a conversar coisas mas também já experimentei. E fiz numa carrinha, em cima de uma carrinha numa festa de aniversário. Eu acho que ganho experiência. Isso é lindo, meu. A carrinha por acaso não tinha umas paletes assim, não. Não, era só mesmo carrinha. Tinha uma carrinha e tinha um poste. Era a carrinha aberta. Tinha não é uma carrinha de caixa aberta. Estou a falar de uma carrinha, mas aquilo não era bem uma carrinha. Eu nem sei bem o que é aquilo. Mas era um palco dentro uma carrinha caminhão meio. Sim, e tinha um poste a meio do palco, ou seja, uma pessoa queria. Lindo. E depois eu levei a guitarra ainda. Vou fazer aqui uma cena engraçada. Que na altura era tipo uma mistura entre os heterónimos do Pessoa e rappers da atualidade, tipo Hollywood, não sei o quê. E depois nem consegui tocar guitarra porque não tinha condições. Foi engraçado, foi horrível. E depois o que fiz também foi aqui na ESC, quando foi aí o espetáculo, foi mais ou menos apresentar e mandei lá umas piadas, mas lá está. E que tal? 100% das pessoas eram minhas amigas. Mas correu bem. Não, correu bem, mas não foi stand-up, foi apresentação. Então decidiste ficar como eu, do outro lado. Epá, não sei, eu acho que ainda hei de experimentar fazer mais umas open mics. Eu acho que agora a Catarina Matos está organizada no Cais de Sodré. O Cais a Rir, sim, já vi. Vamos lá os dois. É? Bora. Está bem. Vamos? Bora. Está combinado. Atenção, preparem-se. Pronto, alguns. Combinado. Uma sexta-feira. Uma destas sextas-feiras. Tiago André Alves e Gustavo Carvalho no Cais a Rir, no Cais do Sodré. Por acaso, engraçado. O espetáculo aqui na ESC funcionou de open mic. O pessoal da ESC quis ir. 10 e fora. Tinham 5 minutos. E depois foi o Carlos Pereira, o Durão, o Guilherme e o Faro. E um dos alunos aqui da ESC, que é o Filipe Wesley, ele é muito engraçado naturalmente. E fez, não sei se foi a primeira vez que ele fez, mas foi das primeiras. E agora já está esta sexta-feira, portanto no Cais a Rir vai falar. Sim, ele fez mais umas open mics e aquilo correu bem. Portanto, então, apostem, vão ver o Filipe Wesley. Eu acho que o formato do open mic é muito bom. Eu também. É quando é sexta-feira. Amanhã. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Exato. Então é hoje. Exato. Deve ser hoje. Exato, pronto. Mas é hoje. Portanto, já perderam a oportunidade de ver o Filipe Wesley. Correu muito bem. Mas pronto, fiquem atentos que agora andou a surgir mais. Sim. E há uma malta nova com muito potencial mesmo. Há um puto que eu gostei de ouvir 3 ou 4 vezes. Acho que o puto tem piada, que é o Rui Mirama. Sim, do Guardanapo. Ele esteve lá no Roda Botafogo. Eu acho que o Rui tem mesmo muita piada, tem um potencial brutal. Há um outro, eu esqueci-me do primeiro nome dele. Acho que é Nuno Curva. Espero não estar enganado no primeiro nome dele. Pois. Sei que o apelido é Curva. Eu também estou. É muito bom mesmo. Muito bom. Pá, é o mais próximo daquele deadpan autodepressivo, mas ele não é propriamente autodepressivo no humor. Pá, é muito bom, gostei muito. Pá, há malta jovem a surgir com muito potencial. Portanto, e ainda bem. A comédia está bem entregue. E agora com o Tiago André Alves e Gustavo Carvalho a entrar no panorama. Vamos agora fazer o nosso Fuck, Marry, Kill, que não é um Fuck, Marry, Kill, que já é habitual, e começamos exatamente no segundo episódio com o Guilherme Fonseca. Ok. E agora eu tinha aqui uma errata preparada, porque no outro dia no Roda Bota Fora o Guilherme veio-me dizer: enganaste no Fuck, Marry, Kill do programa do Carlos Pereira, disseste que era uma das opções era matar, e não é matar, eu nunca mais ver. Não, Guilherme,
fui confirmar, fui ouvir de novo, e quem se enganou foste tu no teu post de Instagram, que desde já, obrigado pela publicidade, ajudou imenso, mas eu estou mesmo a falar sério, ajudou imenso, e no programa nós dissemos mesmo matar, portanto, Tiago, primeiro a lista de comediantes que já Portanto, a minha viste. lista: Ricky Gervais, Louis C.K., Chris Rock, Jeff Ross, Anthony Jeselnik e Michelle Wolf. Isso foi tudo no dia do Chris Rock, não foi? Sim, portanto, o Chris Rock, o Jeff Ross, Anthony Jeselnik e Michelle Wolf. Exato. Foi tudo no dia de Chris Rock. Louis C.K. foi viver em Dublin em 2000 e alguns. E Ricky Gervais vi em Belfast. Foi provavelmente... fui ver sozinho. Vais ter que matar uma das pessoas, outra ajudas a escrever um solo e nunca mais vês nada dessa pessoa, e a outra tens que ver todos os dias alguma coisa dessa pessoa. Ou podemos fazer isto de forma diferente para ti. Diz lá. Ou é com essa lista de comediantes, Uhum. ou com os 6 membros do Roda Bota Fora, ou então com os comediantes que foram ao teu roast. Vamos fazer com a Roda Bota Fora. Roda Bota Fora. Ok. Vamos fazer. Picardias, eu gosto. Mas digo já que ver todos os dias era Louis C.K., porque já é uma coisa que eu faço. Não digo todos os dias, mas pelo menos 2 vezes por semana estou a trabalhar e estou a ver coisas dele, portanto. E quem é que matavas, por curiosidade? Quem é que matava? Provavelmente É o complicado. Jeselnik, porque é aquele que não é que não gosto, mas ele é muito bom, eu gosto muito dele, mas é provavelmente aquele com que eu menos me identifico. Percebo. O estilo. E descrever. Pois já, agora fazemos com as 3. Pronto. Vamos Pronto. embora. Escrever, provavelmente. Pá, o Gervais. Porque não me importava de não ver mais coisas dele, A sinceramente. sério? Sim. Gosto muito. Mas sabes que ele de repente não às vezes tem importava. aquela, tipo uma ideia, agora lembra-se de um novo da Mas Office. não é só stand-up. Epá, pronto, ok. Se fosse Estou só a perceber, stand-up, era Ricky Gervais. Ok, Ok, se fosse só stand-up, era Ricky Gervais. estou a perceber. Se fosse tudo, pá, não posso pôr o Jeff Ross porque roasts, eu adoro roasts. Portanto vou dizer Michelle Wolf, Ok. porque gostei muito pá, gostei da cena que ela fez no Correspondence Dinner da Casa Branca. Adorei, gostava de a conhecer, mas não faço muita questão de voltar a ver coisas dela. Roda Bota Fora, portanto, o Duarte, vamos esquecer agora o Pedro Sousa, o Diogo Abreu, o Guilherme Fonseca, o Pedro Carapeto. Durão e o Daniel Carapeto. Portanto, é escrever e nunca mais ver nada. Uhum. É para escrever e nunca mais ver nada. Desculpa, Duarte. Mas pensa positivo. Eu escrevi contigo. Escrevi com o Duarte. Ajudava o Duarte a escrever um texto muito melhor que o que ele tem agora. E nunca mais tinha que o ver ao vivo. Era um alívio do caralho para mim. Estou brincando. Quem é que vias todos os dias? Vai ser politicamente correto. Não. Porque a questão é, eu sei deixar, ou seja, só há 3 hipóteses, mas há 3. Há 6 membros, portanto Sim, há sim. sempre 3 que são intocáveis, que eu posso manter a mesma sim, relação, estou a percebes? perceber. Portanto, eu diria ver todos os dias, eu vou dizer Pedro Durão, porque lá está, assim posso continuar a fazer o meu trabalho com o Gui à Sim, vontade. sim. Portanto, vou dizer Pedro Durão, porque pá, sinceramente estou a gostar muito, muito, muito do que ele está a fazer. E Nota-se que isso está a tudo, evoluir. isso tudo correr bem. Eu espero bem que aquele miúdo rebente, se não for no Também, próximo ano, daqui a 2 anos. também. Que é mesmo. E pá, eu vou matar o Carapeto porque ele é um arrogante de merda. E também tipo, tem 250 quilos, portanto também posso matá-lo, sei lá, tipo, dando-lhe entremeado e açúcar. Tipo, não é bem matar, é só. É uma morte lenta. É parecido, sim. Eu ajudo a morrer. Não me mato diretamente, não sou acusado de homicídio, que é fixe. Então e agora do roast. Portanto, foi o Guilherme Fonseca, o Diogo Faro, o Diogo Batáguas, Dário Guerreiro, Rita Camarneiro, o Diogo Miguel, que é o teu amigo. Amigo, não sei todos, mas pronto. Sim. E o Guilherme Duarte. E acho que não me estou a esquecer de ninguém. Batáguas? O Carlos Vidal. O Carlos Vidal, Carlos exatamente. Carlitos. Grande Carlitos. Portanto, a primeira é ajudar a escrever, né? Uhum. E nunca mais ver nada. E nunca mais vi nada.
É pá, Diogo Miguel, exatamente pelas mesmas razões do Duarte. Que assim. Pá, também o Diogo muito provavelmente nunca vai fazer mais nada assim dentro desta. Dentro dessa área criativa Então é isso, ou de a comédia. seguir ao Diogo Miguel, quem é que se chama? É pá. Ajudar a escrever e nunca mais ver nada. É pá. A cena é que eu estou muito curioso com o novo solo do Faro, percebes? Portanto, eu não vou dizer Diogo Faro. Esquecemos de referir o Faro também vai ter um som. Exatamente. Portanto, eu não vou decidir dizer Diogo Faro porque depois não ia poder ver o solo dele. E estou muito curioso mesmo. Epá, eu gosto muito dos vídeos do Batáguas. Portanto, não poder ver isso era mau. Dário, igual. Guilherme Duarte também, meu. Eu adoro a falta de chá, portanto. Ui! Está-me a sobrar a Rita e o Carlitos. Desculpa, Carlitos, vais ser tu. Desculpa. Pronto, ajudava o Carlitos e nunca mais vi nada do Carlitos. É o Carlitos. Ok. E agora ver todos os dias. Guilherme Fonseca. Ah. Estou a falar sério. Guilherme Fonseca. Os outros via de vez em quando, não me importava. Sim, Guilherme Fonseca. Via todos os dias. Aliás, já vejo. Depois. Já vejo. E matar. Pronto, não posso incluir o Diogo Miguel, é? Se quiseres matar o Diogo Miguel. Não quero. Quem é que eu matava? Eu vou entrar em contradição. Porque eu disse que queria ver o solo dele, mas... Pá, matar coisa da Almada, mas não posso matar um gajo da Almada também. A Rita, gosto muito da Rita. O Guido, pá, não posso matar, como é óbvio. Pá, o Dário, coitado, já é do Algarve, já lhe chega. Eu vou matar o Faro. Pronto. Desculpa, Diogo, gosto muito de ti. Então matámos, recapitulando, matámos Diogo Faro, matámos... Quem é que matámos? O Carapeto e matámos quem? Michelle Wolf. A Michelle Wolf. Não, a Michelle Wolf não era Foi a escrever. Michelle. Sim, desculpa, foi o Jason Leak. Matámos o Jason Leak, exatamente. Depois ajudar a escrever e nunca mais ver a Michelle Wolf, o Duarte e o Carlitos. o Carlos Vidal. Carlos Vidal. E ver todos os dias Guilherme Fonseca, o Luís C.K. Não. 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 Quem é que era, lembras? Espera aí. Era o Luís C.K., sim. Acho que era Luís Acho que era o Luís C.K., sim. E na segunda lista era o Pedro Durão. Ou seja, Exatamente. Guilherme Fonseca, Pedro Durão, Luís C.K. Foi complicado? Foi, é um misto de sentimentos. Eu não quero que ninguém fique triste. Eles não ouvem o programa, portanto. Meu, então, não é ao calhas que estás no top 10 de... Fogo. Parabéns, meu. Obrigado. Já agora parabéns. Entretanto já estamos para aí em 50 outra vez. Não interessa. Mas agora com este episódio vamos voltar ao top 10. É verdade. O Humor à Primeira Vista teve em 9º lugar nos podcasts de comédia em Portugal, em 10º em geral, portanto, obrigado a quem tem ouvido já agora. Obrigado. E pronto, isto é só no início. Agora o pessoal vai começar a ver. Positivismo. Tiago André Alves. Que... Tipo 2 views e sou eu 2 vezes. Não. De todo. Temos um público aqui. Um auditório. Tens um auditório. Não sei o que é que tenho aqui para ti para terminarmos isto e para irmos ouvir o George Carlin. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre ele que nos tenha faltado. De certeza que faltou. Não fizemos muito jus ao Carlin, se calhar. Por acaso não. Não sei, pá, eu acho que lá está, o Carlin tem uma influência e deixou uma marca brutal no stand-up internacional, não só. Primeiro ser um contestatário, acho que isso de certa maneira abriu portas a outros comediantes que vieram a seguir a ele que se regeram por essa linha. Como é óbvio, tornou possível um Louis C.K., depois um Jim Jeffries, como é óbvio, e toda uma geração, sim, e era um gajo que se primava pelo rigor, acho eu, e todos os comediantes hoje em dia seguem mais ou menos a estrutura exatamente, seguem aquela regra de fazer
um sol, e a partir do momento em que o sol está feito e gravado, apaga tudo Limpa material. e vamos embora. Mais uma hora. Se faz isso todos os anos um espetáculo no Fringe. Eu acho que isso é de valor. Vamos terminar este quarto episódio do Humor à Primeira Vista com talvez a beat mais conhecida do George Carlin, e o Tiago referiu isso mesmo. Não podes falar de Carlin senão Se não disseres shit, piece, fuck, can, cocksucker, motherfucker and tits. Bora, manda lá isso outra vez. Shit, piece, fuck, can, cocksucker, motherfucker and tits. Não há introdução melhor para isto. Tiago, obrigado. Obrigado eu. E é o Seven Dirty Words, não na totalidade porque a beat tem 10 minutos. Mas vão ouvir ao YouTube. Tá É lá só tudo. procurar Seven Dirty Words. There are words that you can say, no problem. Topography! No one has ever gone to jail for screaming topography. But there are some words that you can go to jail for. There are some words that we just have decided we will not say all the time. Sometimes, okay. If you're running through the jungle chasing somebody that we're at war with, you can holler them. If you're shooting a criminal, it's okay. It's the all-American thing. Dirty fucking crook. Tiago, mais uma vez muito obrigado. Obrigado. Repete lá outra vez. Shit, piece, fuck, can, cocksucker, motherfucker and tits. Well, we have more ways to describe dirty words than we actually have dirty words. That seems a little strange to me. They kept referring to them. They called them bad words, dirty, rude, crude, lewd, lascivious, indecent, profane, obscene, blue, off-color, risque, suggestive, cursing, cussing, swearing, and all I could think of was shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker, and tits.